Eu acho que especialmente esses 3 agora. Teoricamente, porque todos são decisivos e Fernandinho, tudo que eu venho acompanhando... Rapaziada, bora para mais um vídeo com as informações do Flamengo. Vene Casagrande trazendo as informações aqui de William no Mengão. William, lateral direito, para ser o substituto do Wesley, vendido aí para a Europa. Wesley sendo vendido para a Europa. Vene Casagrande trazendo as informações do Mengão, que joga daqui a pouco contra o Botafogo da Paraíba. Já se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Professor Felipe Luiz, porque hoje tem Flamengo. A gente vai com a escalação agora? Vamos ouvir o Everton Araújo. Abel Neto, preste atenção, o Leão já tinha falado aqui para mim. Só que eu comecei a falar do samba, me empolguei, você começou a... Viu, Eugênio? Você me distraiu. Começa a falar de samba enredo, eu me empolgo. É maravilhoso. Vander Pires está vendo a gente, manda um abraço para ele. Tá vendo? É. Mas eu queria imitar aquela voz dele. Vamos lá com o Everton. Um abraço para o Vander, grande torcedor do Fogão, hein? Então vamos lá com o Everton Araújo. Calendário bastante apertado, mas acho que a gente tem que manter sempre o foco, treinar cada dia melhor para poder virar a chave o mais rápido possível para dar o nosso melhor na próxima competição. Agora sim, a provável escalação do Flamengo. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Não é bem o Flamengo que a gente conhece, né? Mas... Que na verdade o Flamengo joga hoje. Felipe Luiz é o professor com Matheus Cunha, Wesley ou Varela, João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas, Everton Araújo, que a gente viu falando ali, Gerson, o Adílio dos tempos modernos, Michael, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Pedro. Quem sabe o Michael não reconquista a confiança da torcida? Porque aquele último jogo lá pela Libertadores no Maracanã, a torcida tava pegando no pé dele, né? Do Flamengo, que dentro de campo se reflete muito, né? No cansaço físico, baixa, quando isso acontece, baixa inclusive ali a concentração nas partidas. Então o Flamengo do Felipe Luiz, que precisa de muita energia para acontecer, acho que tem muita capacidade de conquistar o resultado. Com esse time mesmo que a gente viu em campo, quem sabe a oportunidade para o Pedro voltar a marcar dentro de um Flamengo tão mexido acaba sendo uma das principais referências da equipe, mas o Flamengo tem essa vantagem de permanecer forte, rodando o elenco e conquistar a classificação. Jogo da ida, que foi no Maranhão, né? No Botafogo da Paraíba, mas que mandou o jogo lá no Maranhão. Professor Celso, pode jogar Wesley, pode jogar Varela, muda o quê, professor? O Wesley é aquele apoio que a gente conhece, mas me chamou mais a atenção no campinho a presença do Gerson. É um entendimento do Felipe Luiz de que alguém precisa pensar mais o jogo, né? Que foi o que faltou na última partida contra o Botafogo. Também dividir a responsabilidade com o Matheus França, né? Se não ficar só na conta do menino. Me lembra aqui, viu, professor? Nosso editor-chefe, o Leão, me lembra que o Wesley está suspenso no Campeonato Brasileiro. Domingo tem Palmeiras e Flamengo. Então, como ele não joga domingo, é provável que ele jogue hoje, né? Aí vai na conta da dosagem, né? Da dosagem de energias. Quando você tem um jogador que não pode atuar em um campeonato, você aproveita e coloca no outro. Não seria um jogo para o Wesley, né? Seria um jogo para guardar o Wesley, mas já que ele não pode jogar. Olha só essa sequência, né? Porque é isso no final da semana que vem que para, né? Para o futebol, porque aí vem o Mundial de Clubes. Mas o Flamengo tem... Hoje é um jogo que é decisivo, vale vaga na Copa do Brasil. Mas é um adversário, teoricamente, mais fraco. Teórica não, mais fraco, em que o Flamengo já venceu a primeira partida. Então você pode hoje poupar, aproveitar para poupar. É hoje. Porque no final de semana é Palmeiras, confronto direto no Campeonato Brasileiro, primeiro e segundo lugar. Ele tem que tentar tirar essa vantagem de 4 pontos que o Palmeiras conseguiu construir. Jogo dificílimo. Pode abrir 7. Pode abrir 7. Na outra semana, é um jogo que ele tem a obrigação de ganhar para seguir na Libertadores. Jogo com o Tátira. Com o Tátira é tranquilo, tranquilo. gente. Você pode achar que é tranquilo. Tranquilo. Pode pôr a reserveira que ganha. Tem que ganhar o jogo, não pode brincar. Eu já tenho palpite. Tem que ganhar o jogo. É de 3 para cima? Ou é exatamente de 3? Não, a cara do Eugênio fica bravo. Não é isso. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar e ganhar bem. Essa é a intenção. Mas não pode acessar. O grande erro do futebol brasileiro é entrar na Libertadores. Esse aí já ganhou, tá fácil, tá na conta. Aí por isso que se complica. Foi pensando assim que se vê nessa... Central Córdoba foi meu, vamos lá pra ganhar, pra ganhar. Não, peraí. Perdeu no Maracanã. Central Córdoba é o time argentino, amigo. Mas é desconhecido. Argentina, mas é campeã do mundo. Eu nunca tinha ouvido falar, isso aí é pra passar por cima, vamos ganhar fácil. Seriedade. O
Flamengo precisa ganhar, se tiver que fazer 2, 3, 4, 5, 6, faz o que tiver que fazer contra o Táchira. Não pode correr risco no jogo. Perfeito. Eu cortei o seu raciocínio que você ia falar que são 3 decisões e... Não, depois tem mais um jogo de Campeonato Brasileiro, mas aí, assim, claro, é importante ganhar e tudo, mas eu acho que especialmente esses 3 agora, sendo o jogo de hoje, teoricamente o mais fácil, então que ele pode poupar um pouco mais. O mais complicado, teoricamente, porque todos são decisivos e não pode tropeçar. O mais complicado é contra o Palmeiras, Claro. né? O mais complicado é o Palmeiras, mas acho que o mais importante é o Táchira. Isso sim. Não pode tropeçar com o Táchira. Ele encerra com Fortaleza e Sport antes de ir para o Mundial. Ainda tem 2 jogos depois do Táchira, antes de ir para o Mundial, Fortaleza e Sport. Né? Meu Deus do céu, a gente está falando de acabar no fim da semana que vem e estamos enfiando aí 5 jogos, é isso? É isso, 5? Vai ainda, tem a outra semana, né? Segunda semana de junho. Tá, mas muito... isso. É uma maratona mesmo, né? É uma loucura. É por isso que a nossa Gláucia Santiago, indignada, fez o vídeo do ano ontem, dizendo que tem futebol na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É isso. E o Flamengo ainda tem time para isso. Você viu que a gente E não colocou... é um jogo por dia não, prof. São vários por hoje dia. São 6, né, de Copa do Pois Brasil. é, tem jogos todo Só dia. de Copa do Brasil. E ainda o Flamengo é um privilegiado nesse sentido, que a gente colocou um campinho aqui de um Flamengo misto com muito nome bom. A maioria dos times não tem essa possibilidade, né? O Flamengo ainda tem essa possibilidade, ainda que muitas vezes também no limite. O que se machuca jogador do Flamengo, torcedor do Flamengo fica assustado esperando acabar os 90 minutos, não só para o time não tomar gol e fazer, Ninguém se machuca. como não vê ninguém com aquela mãozinha no meio da transmissão, de repente aparece alguém com a mão na posterior. Ou na posterior ou assim, né? Mas isso ou faz sinal de isso nos justiça. últimos anos, né? Desde Renato Gaúcho já era vítima Renato disso. Gaúcho, desde o Rogério Ceni no comando, o Flamengo vem sofrendo. Porque ele está, por ter esse grande investimento, grandes elencos nos últimos anos, ele está sempre disputando todas as competições e indo longe em todas. É isso. Né? Então acaba 3 disputando frentes. muitos jogos, 3 frentes pelo menos. Fora as convocações para as seleções que muitas vezes acabam lesionando jogadores que voltam e ficam afastados por um tempo. O Pedro foi assim ano passado, do ano passado para esse. Quantas vezes já não aconteceu com o próprio Arrascaeta e outros Isso desde o jogadores. tempo do Guerreiro. O Isso. Peru levava o Guerreiro, nunca devolvia o Guerreiro direito. Né? Mas é o preço que você paga, é até injusto, né? Porque você é punido pela sua competência. O Flamengo não disputa só 3 frentes. O Flamengo disputa 3 frentes com a responsabilidade de ganhar em todas elas. Então é um desgaste físico e psicológico muito grande. Hoje tem Flamengo Vene Casagrande, contra o Botafogo da Paraíba no Maracanã. Esse jogo pela Copa do Brasil, aquela mesma competição que o Vasco jogou ontem. Sim. E que o Flu também joga hoje. O técnico Felipe Luiz vai promover mudanças no time. A gente falou bastante isso pela semana e vamos falar mais um pouquinho hoje. Cadê? O atual campeão da Copa do Brasil vai entrar em campo com um time alternativo. Com a vantagem do primeiro jogo, após vencer o Botafogo da Paraíba por 1-0, o rubro-negro pode empatar, que fica com a vaga para as oitavas. Com um acúmulo de jogos, o foco do Flamengo hoje é poupar. De La Cruz sofreu lesão no joelho esquerdo e não fica à disposição. Alan, Pulgar e Plata também estão no departamento médico. Além deles, Felipe Luiz deve preservar Arrascaeta, Léo Ortiz, Alexandro, Bruno Henrique, além do goleiro Rossi. Ele, inclusive, que vem se destacando pelas últimas defesas. De acordo com o portal SofaScore, Rossi tem média de 2,3 defesas e 0,4 gols sofridos por jogo pelo Flamengo na temporada. E é ainda o menos vazado do Brasileirão, com apenas 6 bolas na rede. No entanto, se por um lado o rubro-negro não sofre gols, por outro, já não tem conseguido fazer. Apesar de ter o melhor ataque da Série A com 17 gols no Brasileirão, o time vem tendo problemas ofensivos nos últimos jogos. Hoje, a equipe mista tem a chance de chamar a atenção de Felipe Luiz para voltar a ter um ataque potente. O jovem Joshua, autor do primeiro gol, pode ter a chance de brilhar novamente. E outros que não vêm conseguindo mostrar um desempenho em campo, como é o caso de Cebolinha e Michael. Flamengo e Botafogo da Paraíba se enfrentam hoje às 9h30 da noite no Maracanã, em um jogo que vale a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vene, com tudo que você observa, com tudo que você vai olhando das escolhas do Felipe Luiz, como você acha
que ele vem para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba? Fernandinha, tudo que eu venho acompanhando, as entrevistas coletivas do Filipe Luiz, ele reclamando bastante de calendário, que em determinado momento o torcedor precisa entender que os melhores não vão conseguir entrar em campo. Acredito eu que ele vai com uma equipe considerada reserva. Acho que a única exceção aí deve ser o Wesley, porque o Wesley está suspenso para o jogo contra o Palmeiras. Então não faz sentido você poupar o Wesley, colocar o Varela e correr o risco de perder o seu reserva na lateral direita para um jogo importante no final de semana. Então acredito que ele possa colocar Matheus Cunha no gol, no lugar do Rossi, obviamente. Na lateral direita ele mantém o Wesley do time titular e aí você bota os 2 zagueiros reservas, até para eles ganharem minutagem, isso é importante, Danilo e João Vitor. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, não faz o menor sentido ele botar o titular Alexandre. E aí no meio de campo, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, deixa eu ver outro nome aqui, talvez... o Gerson, que ficou fora do último jogo. Isso que eu ia te perguntar, então, o Gerson, de repente, você acha que o Gerson pode ganhar minutagem? Porque, lembrando que o Gerson não jogou o último jogo, porque ele teve um cartão vermelho no penúltimo, e contra o Botafogo ele não jogou. Eu acho que não é nem ganhar minutagem, é porque o Gerson é um cara que, fisicamente falando, ele é fominha demais. Assim, é muito difícil a gente ver o Gerson ser poupado de algum jogo, ou até mesmo ser substituído. Quando ele é substituído, eu fico até preocupado. Então acredito que ele coloque o Gerson sim, já que ele foi a ausência no último jogo. E aí no ataque ele bota o ataque considerado reserva. Michael, hoje o Pedro é reserva, né? Toda vez que o Arrascaeta joga, o Pedro fica no banco de reservas. Tá nítido que o Filipe Luiz não coloca os dois juntos por uma questão de intensidade, e até aí tudo bem, porque o Pedro não está vivendo o seu bom momento físico, e é isso. Time reserva, Fernandinho. Eu não vejo motivos para colocar um time considerado titular num jogo como hoje, e no segundo tempo você coloca a garotada. O Lohan, por exemplo, vai ser relacionado de novo. No jogo anterior, o Filipe Luiz justificou que não colocou o Lohan porque ele não havia treinado como profissional. Mas então por que levou? Dessa vez ele já treinou com o profissional. Então o Lohan ele pode ter uma oportunidade no segundo tempo. Aí você bota o Alacian, que é um jogador que tem muito vigor físico. Você bota o jovem Joshua, que fez o gol. É Joshua que fala, Vinícius? Ou Joshua. Enfim. Não, é porque às vezes você já falou com a família. Eu confesso que eu não sei. Eu tô sempre em dúvida, é Joshua ou Joshua. Eu tô na dúvida também. Tá. Mas enfim, é esse garoto que tem potencial, que inclusive renovou o contrato dele recentemente. Então, assim, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, ao Belo, mas é o time considerado reserva, e no final de semana você tem o Palmeiras pela frente, que é um jogo mais difícil. Tem show do Belo hoje no Maracanã? Não, diz que o Benê prefere o sorriso maroto. Ah, entendi. Não, eu gostava muito dos travessos. Sorria que eu estou te filmando. Essa era boa, tá? Rodriguinho. Lucas Pedrosa, já comentamos aqui pela semana, né? Talvez essa seja realmente a melhor decisão do Filipe Luiz para encontrar o Botafogo da Paraíba, né? E assim, você vê um personagem como o Lohan, que ele fez naquele jogo contra o Corinthians, quando os meninos estão se sentindo confiantes e o Filipe Luiz entrega isso para os meninos, pela confiança e pelo entendimento que ele tem de cada um, eu acho que isso valoriza também, hein, o Pedrosa? Eu acho que vai ser muito importante para você manter também a competitividade desse elenco. Assim, os jogadores, quando eles são relacionados, eles não entram em campo, aquilo vai baixando a motivação. E aí, quando eles forem exigidos para entrar em campo em jogos muito importantes, não que hoje não seja importante, eles acabam estando em outra intensidade, acabam não estando preparados mentalmente também, nem fisicamente. Então, o jogo de hoje na Copa do Brasil, eu acho que todos deveriam encarar assim, é uma oportunidade para você sempre se colocar entre as substituições imediatas do Filipe Luiz. Então tem vários jogadores aí que estão precisando se provar. Se o Flamengo não tiver time para ganhar do Botafogo da Paraíba, com todo respeito, que é um lugar lá que eu gosto muito, João Pessoa, pô, desculpa, não tem nem a mínima condição disso não ser possível, ainda mais jogando no Maracanã com essa equipe do Flamengo. E aquilo, né? Recuperar a confiança também. O Pedro não vive um grande momento, entre outros jogadores também que a gente falou aqui, o Matheus Gonçalves, que merece uma oportunidade decente, não a bagunça, entrar aleatório e tudo mais. Acho que é uma oportunidade decente para ele mostrar seu futebol, entre outros jogadores que também precisam dessa chance. Cris, o Flamengo hoje vence tranquilo para mim. Chegou a sua vez. Fluminense encara hoje a Aparecidense, que é o treinador, é o Lúcio Flávio. Ah, é? Não é? Hoje, às 7h30 da noite, no Mané Garrincha, e pode até empatar. Viajou o Renato Gaúcho? Viajou. Ele tá fazendo negócio de milha. Não, não tá milha. Pô, vocês estão pegando o pé do Renato, hein, cara? Pode até empatar, que passa de fase, porque venceu 1-0 o jogo aqui no Maracanã. Quem vivia a boa fase do Tricolor comentou sobre a partida, foi o lateral. Operação tá então, a imprensa repercutindo as informações do Mengão nessa quarta-feira. O Flamengo enfrenta aí o Botafogo da Paraíba. Tem que ganhar com sobra, né? No Maracanã. Não está classificado porque tem o jogo ainda, mas
venceu o primeiro jogo por 1-0. E o Roger Flores sinaliza 3 reforços no Flamengo e revela nome, vai atrás. Comentarista aí da Globo Sport TV esclarece também o perfil que a diretoria sente ausência hoje no elenco. Além de decepcionar na Libertadores, contra adversários limitados, o Flamengo hoje se vê a 4 pontos do Palmeiras, né, que se mostra cada vez mais sólido e com um plantel mais equilibrado em comparação ao Flamengo, né? Abre aspas para o Roger Flores. O Flamengo no meio da temporada vai atrás de um meia central, provavelmente atrás de um lateral para o lugar do Wesley. Falam que o William do Cruzeiro pode ser uma alternativa que não tem jogado e é um jogador de lado de campo, né? Lateral direito aí para o lugar do Wesley. Ele também destaca prioridades do Flamengo. Ele falou o seguinte: pelo que tenho entendido e pesquisado com algumas pessoas do Flamengo, é que eles querem jogadores pelos lados mais decisivos, mais agressivos. Eles entendem que Cebolinha e Michael não entregam aquilo que se esperam. Que esperam dele, no caso. O Michael, segundo o Flazoeiro, está em negociação com Al Duhail do Catar. Eduardo Maluf, que é seu empresário, que está negociando o Michael, que deve deixar aí o Flamengo nesse meio de janela de transferência, né? No meio do ano aqui, meio da temporada do Mengão. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like e até o próximo vídeo.